Você fala muito dessa necessidade de se pesquisar o espírito, de se pesquisar as questões mediúnicas, né? Como é que você vê o trabalho que está sendo desenvolvido pelos médicos da Casa do Caminho de registro dessa assistência espiritual que a Dona Isabel faz? Essa é uma tendência da medicina moderna, tá? Particularmente nos Estados Unidos, a medicina está entrando no território do espiritual. Então você tem patrocínio oficial do Ministério da Saúde dos Estados Unidos, você tem várias faculdades nos Estados Unidos pesquisando a participação do contexto do espiritual no processo de cura, como sendo um elemento adjuvante do ato médico. Então eu acredito que a iniciativa dos colegas de pesquisarem esse trabalho de cura espiritual, ela vem acompanhar uma tendência mundial e oficial na medicina. Por exemplo, no Hospital das Clínicas, na Faculdade de Medicina da USP, várias teses no Instituto de Psiquiatria estão surgindo a respeito dessa questão de espiritualidade, espiritismo, espírito e ciência, espírito e cura. Doutor Sérgio, onde a ciência e o espiritismo se encontram? Bom, primeiramente, nós vamos entender que o espiritismo surge com a proposta de tratar o assunto espiritualidade sob a ótica da ciência. Então, onde o espiritismo se une ou se encontra com a ciência é na sua própria origem e proposta, que é pesquisar a espiritualidade, pesquisar as questões espirituais, a religiosidade, a partir da ótica da ciência. Essa é a proposta do espiritismo. E se a doença começa na alma, como tratá-la? A psicossomática diz, não é, que as doenças começam na alma. Também do grego, psiquismo. Tá? Começam num sistema fora do corpo. De sorte que, a partir do momento em que se descobriu que o pensamento, que a imaginação são energias que causam impacto sobre a matéria, isso veio pelos estudos de tomografia de emissão de pósitron, demonstrando que o ato de pensar consome oxigênio e glicose. Aliás, 25% do nosso oxigênio que a gente respira é consumido no cérebro quando nós pensamos, quando nós imaginamos, quando nós sentimos. Sorte que o psiquismo, ele deixa de ser uma imagem abstrata como uma imagem de um espelho, ele passa a ser um sistema, uma energia que tem impacto sobre o organismo. Então, conforme os sentimentos que nós alimentamos, as emoções que nós alimentamos dentro de nós, sejam elas positivas ou negativas, elas vão cursar com saúde ou doença no organismo. A origem dos nossos problemas ocorreria em nós como espíritos, que seríamos um sistema fora do corpo. Tá? O corpo é um instrumento do psiquismo, um instrumento da alma. E aquilo que a gente alimenta em termos de pensamento, de sensações, de emoções, reflete-se na estrutura do organismo. Você disse que o cientista materialista está desatualizado. Eu queria que você explicasse isso. É porque a questão é que a ciência ela não provou que o materialismo seja a verdade existencial. Quer dizer, o materialismo não foi provado em 400 anos de ciência formal, vamos dizer assim. Então a ciência ela adentrou o território de pesquisa do espiritual, das possibilidades de existência de vida após a morte, de relacionamento do mundo espiritual com o nosso mundo biológico. A ciência está usando os seus métodos para pesquisar essas questões. Então hoje um cientista que diz que essa coisa de espírito, de espiritualidade não é da ciência, ele está desatualizado. Pode ser uma opinião pessoal, mas não é um argumento da ciência contemporânea. Não pode falar em nome da ciência. Qual a contribuição do espiritismo para a saúde humana? Eu acho que o espiritismo ele vem trazer a ideia de que os fenômenos espirituais eles obedecem às mesmas leis da física e o mundo espiritual interfere no universo orgânico. Ou seja, nós temos no nosso cérebro uma função de senso-percepção capaz de captar elementos do mundo espiritual, energias do mundo espiritual, pensamento, emoção, vida no mundo espiritual. Então essa é uma capacitação orgânica. Daí se conclui que a interferência espiritual vinda pelos estados de transe, pelo transe mediúnico, interfere no universo orgânico, provocando alterações do sistema nervoso autônomo, como indicam muitas pesquisas, provocando alterações dos comportamentos psicobiológicos, trazendo amplo terreno de pesquisa para a psiquiatria e provoca alterações hormonais, como nós vamos trabalhar ou como trabalhamos aqui na palestra hoje na Associação de Medicina e Cirurgia aqui de Juiz de Fora.